Glória a Deus por isso, né? Queridos, e isso que é ser igreja. Ser igreja não é ser uma instituição. Ser uma igreja não é uma prestação de serviço religioso e espiritual para as pessoas. Isso é coisa de empresa. Igreja é gente. Igreja é um corpo vivo. Igreja é um organismo que corre vida nas suas veias, vida que vem do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, Eric. Olha outro servo aí, maravilhoso. Louvado seja Deus por isso, pela sua vida. Isso que é ser igreja, meus irmãos. Ser igreja passa muito longe de simplesmente, como a Dani falou, está tudo ligado, está tudo montado, está tudo ensaiado. Eu venho, sento, assisto o culto, misericórdia. Você nunca mais fale isso na tua vida. Se já falou, você está perdoado. Mas a partir de hoje você me promete que você nunca mais vai fazer isso. Vou falar que você vai assistir o culto. Porque se você vai assistir o culto, não vai acontecer nada. Culto é uma coisa que a gente dá, não é uma coisa que a gente assiste nem recebe, né? Mas é muito mais do que isso ser igreja. Ser igreja é uma experiência viva, é uma experiência relacional. Nós com Deus e nós uns com os outros. Isso é ser igreja, né? E a gente está vivendo, como já foi falado aqui nesse tempo, essa palavra. Nestes meses, agosto, setembro e outubro, a ênfase específica que a gente está dando na vida da nossa igreja é de que servir é natural para quem é salvo. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo. Servir é natural para quem é salvo. O que isso significa, gente? Significa que não tem como você separar ser filho de Deus e ter um coração de servo. Não tem como destrinchar essas duas coisas. Não tem como você separar ser um cristão e não ter um coração servidor. Não tem como, é impossível, é natural. Isso faz parte da essência de Deus. E Ele tem derramado isso sobre os nossos corações. E é sobre isso que a gente tem falado. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para redimir todos os pecadores. O que isso significa? O que é redimir? Redimir é resgatar. Redimir é recuperar. Redimir é recompor, restaurar. E quando o Senhor Jesus veio nos redimir, Ele veio nos redimir para Deus em primeiro lugar, restaurar nosso relacionamento com Deus, mas Ele veio redimir também as nossas vidas, para a gente voltar a ter um coração, uma mentalidade, um caráter, uma conduta, assim como o dele, assim como Ele é, que a gente também seja. E essa é a intenção, é a ênfase que a gente tem dado. Servir tem tudo a ver com salvação, servir tem tudo a ver com novo nascimento, servir tem tudo a ver com ser igreja, servir tem tudo a ver com batismo nas águas, servir tem tudo a ver com culto, com célula, com discipulado, tá bem? Inclusive, quando eu estava falando sobre servir, uma coisa, aqui em termos da nossa estrutura, do nosso espaço, falar mais uma vez, a gente tem lá no fundo uma ala, que não é a ala do castigo, tá bem? Por favor, fique tranquilo, se você falar alguma coisa que não deve, enfim, você não vai para o cantinho lá. Aquilo ali é um espaço para bebês de colo, para crianças de colo. Se às vezes o pai, a mãe, que gostaria de ter ficar num ambiente mais confortável para não perder o tempo de adoração aqui, mas um espaço onde possa ficar com a sua criança com mais tranquilidade, com mais segurança, mais liberdade até de movimento. Nosso ministério de servos, a nossa área ministerial de serviço, separou aquele espaço, os pais ficam com suas crianças, tem um tapete emborrachado para as crianças que às vezes engatinham, às vezes não aguenta ficar no colo. Eu sei disso porque quando tinha um bebê em casa eu peguei uma lesão no ombro de tanto segurar bebê no colo. Não é muito legal, né? Então, aquilo ali também é para que vocês fiquem à vontade, para estarem com as suas crianças, mas não deixar de adorar a Jesus. E por isso, queridos, é que eu queria ler com vocês, eu quero ler com vocês um trecho da palavra de Deus que está no livro de Colossenses, capítulo 3, o finalzinho desse capítulo, do verso 22 até o verso 25, e falar com vocês, te convidar para meditar junto comigo nesse momento sobre trabalho, servir dentro do nosso trabalho. O bom trabalho vem do coração, tá bem? Esse é o tema dessa palavra que eu quero meditar com você nessa noite. Você pode acompanhar o que a palavra de Deus diz assim:
Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Amém, queridos? Seja o Espírito Santo de Deus, o grande mestre, o grande ministro nos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. O texto fala, queridos, a respeito de escravos, que na língua original dessa parte da Bíblia, que é o Novo Testamento basicamente, quase ele todo, foi escrito originalmente na língua grega. E na língua original, a palavra que é utilizada aqui para se referir a servos, talvez algumas Bíblias mais literais esteja a palavra escravos também, porque a palavra original que é utilizada ali é doulos. Doulos. Na língua grega, doulos se refere ao quê? Doulos é escravo. Escravo, aquele servo, que naquele contexto era algo muito comum. Naquela época em que esse texto bíblico foi escrito, a prática da escravidão era natural, era conhecida. Não era nada estranho se falar de uma pessoa como sendo escrava de outra pessoa. E o que é escravidão? Porque a gente é um pouco distante de nós já isso hoje em dia, principalmente na nossa sociedade aqui brasileira, ocidental. A escravidão é quando uma pessoa, ela possui outra pessoa como se fosse sua propriedade, seu bem. Ser escravo de outra pessoa é a mesma coisa que ser o objeto de uma outra pessoa. Ser escravo, servo, doulos, não tem diferença entre uma relação assim de como se fosse um animal de carga, um animal de trabalho, sabe? Um cão de guarda, por exemplo, que é uma propriedade de alguém que tem uma finalidade de cumprir um objetivo. E na sociedade antiga se tinham escravos para cumprir esse objetivo. Então o escravo, ele tinha um dever obrigatório de obediência completa, total, sem exceção. Afinal de contas, ele era uma propriedade, ele era um bem do seu dono, do seu senhor. Então, basicamente, as pessoas tinham escravos para a finalidade de trabalho. Uma pessoa que era escrava de outra pessoa, ela sabia que a relação que ela tinha com o seu senhor era uma relação de trabalho. Então, o bom escravo era o que trabalhava bem, era o que trabalhava bastante. Era o que cumpria todas as tarefas que eram passadas para ele. E ser escravo era ser um serviçal. Nada muito estranho daquilo que a gente já vem dizendo nesse tempo da vida da nossa igreja. Olha só, servo, que tem a mesma origem da palavra escravo, que tudo isso, doulos, significa tanto escravo quanto servo, e estes versos aqui estão falando a cristãos que eram escravos. Olha só que coisa, gente, a palavra de Deus se referindo, olha, você que é salvo por Jesus Cristo, você que conhece a Jesus Cristo, mas que na sua vida você é escravo de alguém, eu preciso falar a você, lembre-se que você não é só propriedade de uma pessoa, mas você também, sendo salvo, você é servo, você deve ter um coração de servo. E algumas semanas atrás eu também falei aqui, vai juntando as peças aí, eu também falei aqui a respeito de ministrar. Que a gente, na nossa cultura hoje em dia, quando a gente fala fulano vai ministrar, a referência que se tem, a ideia que vem na cabeça hoje em dia, que é um pouco distante da ideia original, é que a pessoa vai falar alguma coisa. Ela vai entregar uma palavra. Fulano está ministrando. O que significa? Fulano está falando. Mas a origem da palavra, o sentido original da palavra ministrar, também é servir.
Então, queridos, nada dessas coisas está desamarrada uma da outra. Servir, ministrar, ser escravo, trabalhar, todas estas coisas são sinônimas espiritualmente falando. A visão cultural que a gente tem é bem diferente da atualidade. De maneira, daquela época que ser escravo era algo natural. Ser escravo era o estilo de vida de muitas pessoas. O que você faz da sua vida? Eu sou escravo de fulano. E as pessoas não falavam isso como, assim, era normal. Havia muita escravidão naquela época. Muita escravidão naquela época, até relativamente recentemente. Porque a escravidão começou a ser combatida no mundo no século XIX. O Brasil deixou de ter escravidão institucionalizada, né? Trabalho escravo de vez em quando se acha por aí ainda, né? Meio que escondido. Mas escravidão institucionalizada até cerca de 130 anos atrás, 140 anos atrás. Falando de 2000 anos atrás, 130 não é nada. Que para nós hoje parece ser algo assim, como pode uma pessoa ser propriedade de outra pessoa? Então, para nós isso soa meio que exagerado, meio que grosseiro. E eu não estou dizendo que eu concordo com a escravidão e nem que a Bíblia concorda com a escravidão. Ela só está falando ao coração de pessoas dentro da sua realidade. O que Deus ia fazer com a realidade dessas pessoas dali para frente era outra história. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante para a gente entender as palavras desses versos aqui, sobre o problema do escravo. Ser escravo, apesar de ser comum na época desse texto bíblico, não era algo bom. Ser escravo era complexo. Ser escravo, a vida de escravo, tinha seus problemas. Imagine uma pessoa que todos os dias ela comia não o que ela queria, ela comia o que o seu senhor decidia que ela ia comer. Ela vestia não o que ela queria vestir, mas o que o seu senhor queria que ela vestisse. Ela só podia ir aonde o seu senhor permitia que fosse, porque ela não tinha liberdade para ir. Então, imagine isso, ao longo de dias, de meses, de anos e anos, a pessoa tendo uma vida desse jeito, onde ela não pode fazer nada, ela não pode expressar sua opinião. Era tudo cativo ao governo do seu senhor. E isso, ao longo dos anos, vai entrando no coração das pessoas. De maneira, queridos, que, sim, a palavra de Deus estava sendo muito adequada a falar ao coração de cristãos que eram escravos naquela época. Porque vai passando o tempo, uma pessoa vivendo dessa forma, ela vai tendo o coração oprimido. Ela vai começar a ter crises na sua identidade. Ela vai chegar a um ponto onde ela não sabe mais quem que ela é. O tempo todo ela vai tendo que viver os seus dias provando o seu valor, e ela não prova o seu valor através da sua personalidade. Ela tem que provar o seu valor através do que ela produz. Ou seja, se ela não produz mais, se ela tem alguma limitação na saúde, algum tipo de dificuldade, ela não tem mais valor nenhum, porque ela não trabalha mais como trabalhava antigamente. E isso vai gerando crises. Isso vai gerando, queridos, no coração de gente nessa condição, um turbilhão de sentimentos reprimidos. Eu tenho certeza que você já teve contato com uma pessoa que já teve um turbilhão de sentimentos reprimidos dentro do seu coração. Eu tenho certeza que você sabe o que representa uma pessoa com sentimentos reprimidos dentro do seu coração. O que é uma pessoa com sentimentos reprimidos dentro do seu coração? É uma bomba relógio. Porque a hora que esses sentimentos não suportam mais ser guardados aqui dentro e vêm para fora, eles vêm para fora de maneira violenta, inconsequente, extravasa, afetando todo mundo que está embaixo. E o problema do escravo era esse, que ele também, emocionalmente, espiritualmente, ele vinha tendo tudo isso recolhido dentro de si, reprimido dentro de si, sua identidade, seu valor e tudo mais, até que chegava uma hora que havia uma coisa que era comum na época da escravidão, que é o escravo resolveu se rebelar.
Todo senhor de escravos na antiguidade sabia que era normal do meio dos escravos chegar uma hora em que ele não aguentava mais. E, queridos, quando a gente tem contato com a palavra de Deus, a gente entende que isso é normal. Sabe por quê? Porque Deus não criou o ser humano para ser passarinho dentro de gaiola. Lembram-se do que eu falei aqui agora há pouco, antes desse momento na palavra? Que ambiente é esse aqui que você está, querido? É um ambiente de liberdade. Liberdade. Eu espero que você não tenha vindo para esse culto nessa noite, obrigado. A não ser os filhos que estavam meio que rateando com os pais, e o pai falou, não, você vai, confia em mim, você vai me obedecer. Aí a gente pode até entender o caso, né? Dá para entender. Fora isso, não faz nenhum sentido. Casos específicos como esse, porque nós não fomos criados para ser passarinho dentro de gaiola. Só que o pecado entrou no mundo, queridos, e estabeleceu isso. Até mesmo a loucura de pessoas terem outras pessoas como sua própria propriedade. Então eles já esperavam. Vai chegar uma hora que esse meu escravo, tanta ordem, tanta repressão, que ele vai pirar. Ou eles se matavam, ou eles tentavam matar o seu senhor, ou eles tentavam fugir, ou eles tentavam prejudicar o seu senhor de alguma forma, roubando seus bens, metia o louco de alguma forma, como a gente fala hoje. Agora, um outro aspecto que esse texto aqui está se referindo, quando uma pessoa que tinha um estilo de vida como o trabalhador escravo, tinha a oportunidade, tinha a experiência de ter um encontro com Jesus Cristo e se converter a Jesus Cristo. Que depois do processo mental, a pessoa de livre e espontânea vontade toma a decisão e se converte a Jesus Cristo. À medida que uma pessoa toma a decisão de se converter a Jesus Cristo, aí existe um processo espiritual, que é o Espírito Santo de Deus desce sobre essa pessoa que se converteu, e ele gera dentro deste coração uma nova natureza. E é isso que nós chamamos de novo nascimento. Agora, queridos, se nascer de novo é algo chocante, é algo espetacular, é algo maravilhoso, para alguém até que não é escravo, imagina uma pessoa que era propriedade de outra pessoa, nascer de novo em Jesus Cristo. Receber uma palavra de Deus dizendo, você é livre, você tem uma identidade definida por Deus nos céus. Isso era tudo para uma pessoa que vivia dessa forma. Acontecia uma cura, acontecia uma restauração brutal, completa. Mesmo que muitos ainda continuavam a ser propriedade dos seus senhores. Lembrem-se disso. Essa questão cultural da escravatura era mais complexa, era muito mais infiltrada naquela época do que a gente pode imaginar. Mas dentro, aquela pessoa poderia ser escrava do lado de fora, mas dentro, a partir daquele momento, a sua alma era livre. Ela estava mergulhada em perfeita paz e alegria no Espírito Santo. Ela tinha uma identidade, ela era reconhecida pelo nome, a vida dela tinha um propósito, ela não era apenas um número. Ela não precisava provar o seu valor para mais ninguém, porque Jesus comprou a sua vida por um alto preço. Jesus a redimiu, que a gente já falou. E agora, essa pessoa é reconhecida no céu como filho de Deus, como filha de Deus. É um milagre. É um milagre. Agora, queridos, por que então que mesmo assim, apesar desse milagre interior, Deus cuidou de deixar estes versos na sua palavra para falar aos cristãos que vivem como escravos? É porque havia um princípio. Por dentro poderia ter acontecido um milagre, mas a mente de cada cristão processar, que vivia como escravo, processar essa nova realidade, às vezes demorava um tempo. Às vezes tinha algumas pessoas mais lentas para entender. E o que cada cristão que era escravo precisava entender? Que princípio era esse relacionado a trabalho?
o comportamento do trabalhador no exercício da sua atividade. Afinal de contas, é basicamente nesse sentido que essa palavra é direcionada. E o que esses versos falam aqui para nós, queridos, é baseado na ética cristã de exercer o seu trabalho. E aqui é uma coisa muito interessante, porque assim, quando nós observamos um texto, a gente não pode cometer o erro de fazer uma afirmação sobre esse texto sem tirar ele, se nós tirarmos ele do seu contexto. Cada palavra, eu me lembro disso muito no período eleitoral, né? No período eleitoral, ficam os políticos atirando um para o outro. Você disse isso, você falou aquilo. E aí é comum a gente ouvir os políticos dizendo: você está pegando uma palavra minha fora do contexto. Isso é fake news. Ou seja, a palavra, a gente consegue captar o sentido da palavra completa quando a gente entende o porquê que aquela palavra está sendo colocada, o contexto dela. Agora, tem uma coisa dentro de qualquer palavra que é o seu princípio fundamental. Quando a gente observa o princípio fundamental de uma palavra, a gente pega o princípio, a gente aplica ele em qualquer outro contexto, não somente dentro daquele. E nós conseguimos observar um princípio aqui, queridos, dentro de trabalho, já que está se falando de trabalho, independente de pessoas que são escravas ou que são livres. Portanto, essa palavra, se nós observarmos o princípio fundamental dela, nós vamos ver que ela pode se aplicar até para nós, que não somos escravos de ninguém, propriedade, bem de ninguém. Quando falamos de comportamento no trabalho, de ética no trabalho, em qualquer tipo de ocupação. A primeira coisa desse princípio fundamental que a gente enxerga dentro desse texto aqui, nestes versos aqui, é a visão de trabalho natural, que é colocada aqui. Então, assim, na visão natural, humana, terrena, material, como é que funciona a visão natural de trabalho? A visão natural de trabalho, a pessoa, ela se comporta bem no seu trabalho quando ela precisa daquilo. Quando ela precisa daquele emprego, quando ela precisa daquele patrão, quando ela precisa daquele salário. Então ela vai dar o seu melhor porque ela tem medo. Olha só, ela tem medo. Eu não posso perder esse trabalho porque senão eu perco o meu lucro, o meu ganho, o meu benefício. Então, queridos, de maneira natural, qual que é a motivação para uma pessoa trabalhar de maneira geral? A sua motivação para se dedicar ao trabalho, para se comportar bem no seu trabalho, para fazer o seu melhor, está na sua recompensa. O que eu posso ganhar e o que eu tenho a perder se eu não fizer bem o meu trabalho? Eu não sei se você está entendendo o que a gente está falando aqui, mas isso é basicamente uma justiça pessoal. Eu vou fazer o meu melhor, porque se eu não fizer o meu melhor, eu perco o meu lucro, eu perco o meu benefício. Então, para quem que uma pessoa trabalha na visão natural? Ela trabalha para ela mesma e somente para ela. Agora, o texto também levanta qual é a visão espiritual do trabalho. Qual é a visão cristã do trabalho? Na visão espiritual cristã, a pessoa, ela vai se comportar bem, ela vai se esforçar no seu trabalho, porque, queridos, afinal de contas, um cristão, ele tem o compromisso de amar as pessoas e honrar a Cristo em tudo que ele faz. Se a pessoa é gente fina, se a pessoa não é gente fina, se o patrão é um bom patrão, se o patrão não é um bom patrão, é um ser humano, é um ser semelhante. Deus ama esta pessoa. E o dever do cristão é trabalhar amando ao seu cliente no amor de Jesus Cristo, amando aos seus colegas de trabalho no amor de Jesus Cristo. Então, queridos, a motivação para um cristão trabalhar e dedicar o seu melhor em tudo aquilo que ele faz, não está no lucro, no benefício que ele pode trazer para si mesmo, mas está na sua identidade, no seu propósito de vida. Lembra-se o que eu falei agora há pouco?
Uma pessoa salva é uma pessoa por quem Cristo pagou um alto preço, um preço de morte, para salvar, para transformar a vida dessa pessoa. E quando isso acontece, e essa pessoa se converte a Cristo, o Espírito de Deus coloca uma nova natureza, um novo coração dentro dessa pessoa. Neste novo coração, o comportamento também vai ser novo. A motivação para fazer as coisas também vai ser diferente. Não é mais preso naquilo que eu posso trazer para mim de benefício, mas é naquilo que Jesus fez por mim e no que Ele colocou dentro de mim, quem eu sou. É como de vez em quando eu digo, que é, na verdade, o que um grande pastor querido meu fala, o pastor Oswaldo Lobo, pessoas amadas amam outras pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas abençoadas abençoam outras pessoas. É aquilo que a palavra de Deus vai dizer, aquilo que nós recebemos pela graça. O nosso dever de vida deve ser somente seguir o fluxo. De graça nós recebemos e de graça nós damos, nós compartilhamos. Então, o cristão, na sua maneira de trabalhar espiritual, ele vai pensar, o seu raciocínio vai funcionar da seguinte forma: eu, que sou um cristão, eu devo fazer tudo na minha vida, não para lucrar para mim mesmo, mas porque eu quero ser semelhante a Cristo em todas as coisas. Porque Cristo, Ele me salvou. E também porque a minha recompensa, como diz esse texto, ela está preparada na glória eterna, pelo justo juiz que me dará essa recompensa. Independente da qualidade das atitudes dos outros, boas ou más, se a pessoa agiu corretamente com a gente, se a pessoa agiu errado com a gente, o dever do cristão é agir sempre no padrão de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com os outros, tem tudo a ver com Cristo. E queridos, essa é uma chave que eu acredito que não era um problema somente na cabeça dos cristãos escravos de 2000 anos atrás. Mas é um problema para muito cristão até o dia de hoje. Manter o seu padrão de conduta em Cristo, independente da atitude dos outros. Infelizmente, na nossa geração, como eu vejo pessoas que justificam a sua conduta ruim, a sua conduta fraca, baseado no que os outros fizeram para ela. Eu desanimei, então eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais servir, eu não quero mais trabalhar. As pessoas agiram errado comigo, é por isso que eu estou tomando tal atitude que não é legal. Isso é uma tentativa de transferir culpa. E diante do justo juiz, que vai cobrar satisfações da maneira como cada um de nós viveu a vida que Ele deu para nós vivermos, essa resposta, essa desculpa nunca vai colar. Porque o nosso padrão não é a atitude das pessoas. O nosso padrão é Cristo. É Cristo. Ele nos comprou. Ele nos salvou. Ele nos amou. Ele deu tudo por nós. Querido, para pensar. Às vezes você pode chegar para mim e falar, mas pastor, é que você não sabe o que eu passo, pastor, as pessoas com quem eu lido. Às vezes é difícil, pastor, ter que fazer a coisa certa no meio de situações ou com pessoas que não merecem. É? Então deixa eu te lembrar uma coisa, tá? Aquele que te salvou e me salvou, ele foi o primeiro a chegar diante do Pai e falar assim, Pai, eu não quero fazer isso. Eu não quero. Esse cálice vai ser pesado demais. A minha vontade, o desejo do meu coração, eu não quero morrer na cruz. Eu não quero pagar esse preço para salvar toda a humanidade para o Senhor. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. A atitude de Cristo é o padrão para a atitude de qualquer verdadeiro cristão. Seja feita a tua vontade e não a minha. Porque pessoas salvas são pessoas que foram compradas por um alto preço de amor, de vida por Deus.
a gente vê por um lado, uma ética de trabalho, por um lado, natural, mundana, humana, em que um só vê o lucro. Um está preso na recompensa, no benefício material que vai ter em troca. E se não tiver nenhuma recompensa, nenhum benefício, não tem motivo para se esforçar e dar o seu melhor. Agora, o outro, ele vai fazer, baseado no padrão de Cristo, do amor de Cristo, ele vai fazer não aquilo que ele vai ganhar em troca, ele vai fazer aquilo que é preciso para que o nome de Cristo seja revelado diante dos homens nessa terra. Essa tarde ainda estava conversando com um querido amigo e estava lembrando da palavra de Jesus em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala no versículo 16 de Mateus 5, assim brilhe a sua luz diante dos homens, e eles verão as suas boas obras, e eles vão dar glórias ao Pai que está nos céus. Independente se todo mundo que estiver em volta de você age errado, não é respeitoso, não faz o seu melhor, mas você será luz, você fará diferença, você vai mostrar o outro caminho para as pessoas. Muitas vezes não vai nem precisar abrir a boca, mas através da tua atitude, do teu padrão de vida. Tem um coração mercenário. Nossa, pastor, pegou pesado. Não, querido, você pode colocar qualquer outra palavra no lugar. Porque mercenário é o quê? Mercenário é uma pessoa que faz qualquer coisa que for preciso, pudor e ética, zero o mercenário. Ele faz qualquer coisa que for preciso. Ele é totalmente esforçado, desde que ele ganhe alguma coisa por isso. Ele seja pago por isso. Então, a pessoa que trabalha de maneira natural, na visão natural, pelo benefício que vai ganhar, de maneira essencial, a gente está falando de princípio aqui, não tem muita diferença de um mercenário. Não tem muita diferença de um mercenário. E Jesus, em João capítulo 10, falou isso também. Mas, por outro lado, aquele que age baseado em Cristo, trabalha, serve com um coração de servo. Então, queridos, qual que é o problema de muita gente que muda de vida em Cristo, que se converte a Jesus Cristo? Muita gente que é salva por Jesus Cristo, mas que não muda de mentalidade. Continua com mentalidade de escravo. Eu quero pontuar um pouco isso, já que a gente está falando que o contexto dessa palavra aqui é muito importante. Por que tem muita gente que, mesmo sendo salva, a cabeça continua funcionando do jeito de escravo, como era antes de não salvo? Escravo do pecado, no caso, né? Em primeiro lugar, essas pessoas, elas geralmente, elas não se lembram que o mundo espiritual vê tudo aquilo que você está fazendo. O mundo espiritual anota tudo aquilo que você está fazendo. O mundo espiritual recompensa tudo aquilo que você está fazendo. Agora, o problema de alguns cristãos é falta de memória. Se esquecem disso. Acham que dá para agir como espertinhos. Se eu não estou ganhando nada, então eu vou tirar o pé. Então eu não vou me esforçar como eu já me esforcei antes, porque eu estou desanimado, eu estou desmotivado. E se esquecem que o mundo espiritual está vendo isso. E que o mundo espiritual está anotando isso. E que um dia a recompensa vai vir. Não por causa do que os outros fizeram, mas por causa do que nós fizemos. Este é o primeiro problema. Querido, querida, por favor, me ajuda a pregar aí, gente. Talvez até se a pessoa que está do teu lado estiver dormindo, você vai ajudar ela a acordar. Fala para esse irmão que está aí do seu lado, por favor. Meu irmão, não esqueça, o mundo espiritual sabe tudo que você está fazendo. E se o olho desse irmão tiver em meia luz no farol, assim, dá aquela cutucada, em nome de Jesus, levanta. Sabe outra coisa, queridos, que é um problema na pessoa, com a pessoa que se converte, é salva por Cristo, mas não muda de mentalidade, continua com mentalidade de escravo? Elas fazem coisas, mas não fazem de coração, elas fazem pelo benefício. Isso daqui denuncia um problema, mau caráter. Porque quem faz alguma coisa boa só por causa da vantagem que vai levar é uma pessoa de um péssimo caráter.
Me ajuda a pregar aí, meu irmão, de novo. Dá outra cutucada no irmão que está aí do seu lado e fala: não seja um mau caráter. Faça as coisas de coração. Terceira coisa, que é um problema na cabeça e no comportamento de quem nasce de novo com Cristo, de quem é salvo por Cristo, mas continua com mentalidade de escravo. São pessoas, quando elas acham que o problema da sua vida não é ela, não é o comportamento dela, é sempre os outros. A culpa é do meu marido. Eu não sou uma boa esposa por causa do meu marido, que não é um bom marido para mim. Eu não estudo direito porque o meu professor não ensina direito. Eu vou até tirar um pouco o pé, porque semana passada eu já tive uma boa prosa aqui com os estudantes, né? Eu prometo que hoje eu vou maneirar com vocês, estudantes. Se vocês pegaram o recado da semana passada, Deus já falou, receba em nome de Jesus. Eu não faço melhor no meu trabalho, às vezes tem até algumas coisas que eu poderia fazer, mas eu não faço porque meu chefe não é um bom chefe para mim. Por que eu vou me esforçar para trabalhar? A culpa nunca é minha, a culpa é sempre dos outros. Nós somos anjos. Só falta a auréola dourada na cabeça e as asas nas costas, aquele panão branco assim. E voar um pouquinho. Porque de resto é tudo santinho, tudo anjinho. Os outros é que são ruins. Por que você não teve essa promoção? Por que você não recebeu esse aumento? Ah, porque a minha empresa é uma empresa ruim. Aí semeia desonra. Vai lá, queridão. Continua assim. Vai. Vai ver onde você vai parar. Semeia desonra. Cospe na terra onde você trabalha. Depois veja onde você vai parar. Isso, gente, é marca clara, evidente de uma alma escrava. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Pessoas que transferem a culpa dos seus problemas para os outros. Ah, eu não sou um bom crente porque a minha igreja não cuidou de mim. O meu discipulador não me liga mais como ligava antes. Ah, o meu líder de célula não falou as palavras que eu precisava ouvir. É por isso que eu estou vivendo no pecado. Toma vergonha na tua cara, querido. Salvação, cada um de nós vai dar conta a Deus. O papel do líder, o papel do pastor, do discipulador é encaminhar, é te preparar, é te dar todo o apoio que você precisa para você vencer, para você viver em conquista, em triunfo, crescendo, frutificando. Mas quem frutifica não é o teu líder por você, querido. A culpa é sempre dos outros, a culpa nunca é minha. E, queridos, isso é uma denúncia de uma alma escrava. Por favor, em nome de Jesus, desperte para isso. Se você tem lutas com isso, se você tem dificuldade com isso, o Senhor está falando ao teu coração. A culpa é sempre dos outros, na tua vida, os teus problemas, as coisas que você não conseguiu crescer, vencer. A culpa é sempre dos outros. Aquela dificuldade que você tem de fazer o melhor. A culpa é sempre dos outros que cometem erros com você. Tem alguma coisa errada e não é com os outros. Provavelmente seja com você, querido. Sabe qual que é a quarta denúncia de uma pessoa que mesmo ela tendo uma experiência de vida nova com Cristo, mas a mentalidade dela não muda? São pessoas que trabalham ou que servem, oferecem algum serviço, como ministério na igreja, mas baseado na sua própria justiça. Isso daqui, eu vou dizer para vocês, na nossa geração é outro problemão. É outro problema. Sabe qual é uma das coisas que, de maneira geral, que eu mais escuto por aí hoje em dia? Eu vou falar para vocês. Uma das coisas que eu mais escuto hoje em dia são pessoas chegarem e dizerem: eu não concordo. Eu não concordo. Foi ensinado tal coisa, mas eu não concordo. Foi dada tal instrução, mas eu não concordo. Meu líder me deu tal direção, mas eu não concordo com o meu líder. E aí usa a sua própria justiça para julgar as pessoas que Deus coloca sobre as nossas vidas, para cuidar, para instruir a gente. E usa a sua própria justiça. Como eu não concordo, eu sinto que eu serei um hipócrita se eu seguir a orientação do meu líder. Então eu estou me permitindo desobedecer, porque eu não concordo. Querido, querida, deixa eu te explicar uma coisa. A palavra de Deus diz isso de maneira muito simples e clara.
Sabe quem é que vai provar quem é que estava com a razão e quem não estava com a razão? É uma pessoa só. O justo juiz, Jesus Cristo. Isso não é problema seu, isso não é problema meu. Deus não nos chamou para sermos juízes. Sabe o que você faz com a sua razão? Você vai conversar com ela sobre Deus. Mas se Deus colocou alguém sobre a sua vida para te dar direção, para te dar instrução, obedeça. Porque esse comportamento, sabe uma das coisas, lembra-se que eu falei agora há pouco que tinha uma época que os senhores de escravos tinham muitos problemas com seus escravos? Lembram-se? É porque isso era o comportamento comum dos escravos. Eles obedeciam e por dentro, o coração deles de escravo não falava nada. Mas por dentro, eles ficavam, não concordo, até que chegava uma hora que eles, BUM! Partiam para cima, metiam o louco, quebrava tudo e virava no sarceiro. E queridos, por princípio, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós se nós não cuidarmos do nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, você filho, não estou falando aos estudantes, eu estou falando aos filhos. É parcial. Diante de Deus, o que você acha que Deus vai observar no teu comportamento? Se você provou para os teus pais que você estava certo e eles estavam errados? Ou foi a tua capacidade de amar os seus pais ao ponto de obedecer mesmo quando você não concordava com eles? O que você acha que Deus vai te aplaudir? Vamos, filhos? O que vocês acham? Não teve um tempo atrás que a gente ministrou essa palavra aqui? Obedecer é a maior prova de amor. Está lá no YouTube, você vai achar lá. Pode procurar lá. Igreja Batista da Graça, Curitiba. Obedecer é a maior prova de amor. Mas eu não concordo, mas está errado. O que eu faço com isso? Coloca nas mãos do justo juiz. A palavra de Deus diz que se você obedece em amor, Deus vai pegar quem está errado e Ele vai tratar com quem está errado. Filho não corrige pai. Leia Provérbios para você saber o que acontece com um filho que tenta corrigir pai. Filho que levanta o topete do galo na frente do pai, assim, o dedo. Não é justo, não concordo. Seus pais podem estar errados, mas o Senhor vai tratar com você, filho. Porque o Espírito de Deus, a glória de Deus, não se manifesta em terreno onde se semeia desonra. Se você concorda, se você não concorda. Tem pessoas que só decidem servir quando concordam com alguma coisa. Ah, mas eu não concordo com esse trabalho, eu acho que não deveria ser feito, então eu não vou colaborar. Quero falar para você, meu irmão, você está em pecado, você tem que se arrepender e se converter. Mudar a tua mentalidade. Não tem nada a ver com você. Você já parou para pensar, que era o que eu estava falando agora há pouco, eu interrompi. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha colocado sobre a sua vida uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, de propósito? Sabe para quê? Para testar o teu coração. Mas Deus, que cruz é essa? Toma ela e carrega ela todo dia em meu nome. Mas não para. Às vezes é propósito, queridos. É para moer mesmo. Moer o nosso orgulho. Moer a nossa justiça própria. Moer a nossa arrogância. Essa soberba nossa. De que a gente acha que a gente sabe mais que os outros, que a gente é mais certo que os outros, etc. Às vezes é propósito de Deus para isso. E no meio disso, queridos, algo muito grave que a gente precisa pontuar aqui. Nós não conhecemos escravidão na nossa geração, na nossa cultura, como algo institucionalizado, pessoas tendo propriedade sobre outras pessoas. Mas muitas pessoas continuam tendo um coração escravo até hoje. O DNA de escravo, infelizmente, está impregnado no coração e na mentalidade de muita gente.
pessoas que mesmo sendo livres, elas estão presas nas mãos de outras pessoas. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, querido. Que você está vivendo um momento dificílimo da tua vida. E se eu perguntar, mas por que você está passando por um momento tão difícil na sua vida? Aí você vai pensar, por causa do fulano. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acabou de assumir que você é escravo dessa pessoa. E talvez você não tenha percebido. Você pegou o controle da sua vida, você pegou o controle do teu coração e deu na mão de uma pessoa que não tem todo esse poder. Uma vez eu ouvi um pastor alemão, não o cachorro, um pastor que era alemão mesmo, de verdade, falando sobre raiva. E ele falando sobre raiva, ele disse assim, a pastores, ele falando, ninguém tem o poder de fazer você ficar com raiva. É você que cai na armadilha e você alimenta o teu coração com raiva. Ninguém tem esse poder de colocar sentimento dentro de outra pessoa. É a gente que entra no joguinho de Satanás, que usa às vezes a boca de alguém, que usa às vezes a provocação de alguém. E a gente aceita aquilo, e a gente cai na armadilha. E o controle do nosso coração, que deveria estar nas mãos do Espírito Santo, a gente tira esse controle do Espírito Santo e dá na mão de um ser humano que é tão pecador quanto nós. Nós precisamos corrigir isso na nossa vida, queridos, em nome de Jesus. Ninguém pode ter esse poder de influenciar a nossa vida, o nosso caminhar, além do Espírito Santo de Deus. Se você tem fé para isso, eu quero te encorajar a profetizar isso sobre a sua vida. Se você tem fé, coloca a mão aí sobre o seu coração. E se você quiser, eu não vou te obrigar a dizer isso, diga comigo, eu não aceito que nenhuma outra pessoa, além do Espírito Santo de Deus, tenha controle sobre o meu coração. Eu não sou escravo de ninguém. Meu coração não está nas mãos de ninguém. Porque Jesus é o meu amado Salvador. Eu sou dele e ele é meu. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sim, aplausos. É isso. Queridos, então qual que é o padrão? Nós vimos o problema até agora. Qual que é o padrão de ser do cristão? Sabe qual que é o padrão de ser do cristão? É de ser um trabalhador servo. Diga comigo, trabalhador servo. Nossa, Ministério de Servos e Comunicação. Nós precisamos arrumar aquele negócio que aparece a placa do carro aqui embaixo. Por favor, o dono do carro tal, providenciem isso para as próximas semanas. Danielzão, Naldão, por favor, vai ajudar, tá bem? Um coração de cristão em tudo, querido. Você não trabalha só por causa do benefício que você vai ganhar, você trabalha para servir. Mude a tua visão do teu comportamento no teu emprego. Esse é um padrão de cristão quando trabalha em qualquer coisa, que faz qualquer coisa. Sabe qual que é outra coisa que é marca de um padrão de cristão? Independente da condição natural da vida. Se for escravo, sem liberdade, no coração há uma nova pessoa que é livre. Cristo é o nosso Senhor, é o novo Senhor, aliás, das nossas vidas. Cristo é o Senhor sobre todo o Senhor. Um cristão, ele vive diante de homens, mas na presença do seu soberano Senhor. Na prática, querido, sabe o que isso significa? Não tem problema nenhum você estar debaixo da autoridade de um encarregado, de um patrão, de um líder, de um ministro, de um professor, e essa pessoa não ter um bom comportamento, porque não é ela quem determina a tua vida, não é ela quem determina a qualidade do que você vai fazer. Quem determina a tua vida, a qualidade do que você vai fazer é Jesus Cristo. Você tem um chefe acima do teu chefe.
você tem um diretor acima do teu professor. Você tem um líder acima do teu líder, querido. E é a ele que você deve satisfações da sua vida. É ele em quem você se espelha e você se inspira em tudo que você faz na sua vida. Tem um pastor muito querido, que é o pastor Carlito Paz. Ele fez eu falo isso muito com os líderes da nossa igreja. Ele fez uma adequação da declaração de um pastor norte-americano, estadunidense, chamado Bill Hybels. E o Carlito Paz fala o seguinte: a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Quem tem um coração de trabalhador servo, ele vai dedicar o seu melhor independente das pessoas. Porque ele faz isso por causa de Deus, ele quer honrar a Deus. E ele tem alegria de poder abençoar as vidas das pessoas. E é por causa disso, querido, que para uma pessoa espiritual, ela entende que todas as coisas são espirituais. É só quem é carnal que acha, não, essas coisas aqui Deus não se mete na nossa vida. Deus não tem nada a ver com isso daqui. É só quem não tem revelação das coisas de Deus, das coisas espirituais, que acha que tem alguma coisa na nossa vida que não é espiritual, que não tem influência espiritual. Até dinheiro, até trabalho, até arrumar a mesa para comer em casa, tudo é espiritual. Qualquer coisa que nós fazemos, queridos, ou afirma Jesus Cristo, ou ofende a Jesus Cristo nas nossas vidas. E a gente precisa ter consciência disso. E a outra coisa que é o padrão na vida de um cristão com coração de servo. Aquilo que antes era feito à força. Talvez não, eu tenho certeza, que num momento da sua vida, você fazia as coisas por obrigação. Você fazia as coisas pelo medo da punição, ou pelo medo da condenação, do prejuízo que você poderia ter. Mas em Cristo, você não precisa mais fazer as coisas por medo, nem por força. Uma pessoa que trabalha no padrão de Cristo, ela faz as coisas livremente, de coração. Se for pedido, ela faz. Se não for pedido, ela fará da mesma forma. Até aquilo que for sujo, até aquilo que for humilhante, até aquilo que for difícil de fazer, até aquilo que não quer fazer. Lembra-se do que eu falei sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não quero ir para a cruz, eu não quero pagar esse preço, porém seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o nosso padrão, queridos. Esse é o nosso padrão de atitude. Fazer de coração. E aquilo que for pedido, com excelência, fazer, se possível, além do que foi pedido. É por isso que o texto usa a expressão, estes versos de Colossenses 3, eles usam a expressão, sirvam como ao Senhor. Porque se a gente servir baseado nas pessoas, vai ter problema. Servir como ao Senhor, de maneira prática, é manter a sua motivação sempre em Deus, nos níveis mais elevados, e não em você mesmo, e não nas pessoas. Porque quando a gente faz baseado na nossa vontade de fazer, a gente baixa o padrão. Quando a gente faz baseado nos outros, eu estava servindo, eu estava fazendo o meu melhor, mas aí tinha um monte de gente em volta de mim que estava avacalhando, aí eu também comecei a avacalhar. Quem é que faz isso? Quem é que avacalha porque os outros estão avacalhando? Quem não está com o coração no Senhor, quem faz as coisas não para agradar a Deus, faz por causa de si próprio. Servir ao Senhor, querido, servir como ao Senhor na prática, vai fazer a gente se lembrar que essa é a razão mais que suficiente para a gente fazer um pouco mais, até além daquilo que for pedido. Dar um pouco mais nunca será problema diante de Deus, mesmo sem ganhar nada. Só é problema dar um pouco mais quando você acha que você precisa ganhar alguma coisa e você está ficando no prejuízo. Aí vai ser problema. Mas quando é o Senhor em quem nós nos baseamos, a gente sabe.
Minha recompensa está nos céus. Ah, mas as pessoas te passaram a perna. Não tem problema, o mundo espiritual está vendo, o mundo espiritual está anotando, e eu vou receber a minha recompensa do mundo espiritual, baseado naquilo que eu semeei. A minha recompensa eterna está garantida. Servir, queridos, como ao Senhor significa que não tem problema em fazer uma hora extra, mesmo que você não vai ganhar dinheiro, que a hora extra vai para o banco de horas. Quer deixar o trabalhador virado no giraia, é falar, não vai ter pagamento de hora extra, vai ter banco de horas. Dá até para ouvir os funcionários, não quero. Mas e se for para exercer um bom trabalho? Mas e se for para você ser luz aonde você está? E se aquilo não te custar nada? Só para você fazer a diferença e abençoar a terra onde você pisa e você trabalha. O que custa, talvez, você fazer isso? Porque essa visão de prejuízo e lucro é o que muitas vezes vai definir a conduta de muita gente. Ou ainda, queridos, algo que nós não gostamos ou não queremos fazer, mas mesmo assim nós podemos fazer. Então por que a gente não faz? Talvez seja uma oportunidade que Deus está dando e a gente não está vendo. A única coisa que a gente está vendo é o chamado para o serviço. Talvez até a tua igreja chama, precisamos de alguém para carregar algo, precisamos de alguém para ajudar no mutirão, para lavar isso, para consertar aquilo. Não, eu estou cansado, eu não tenho tempo, eu isso. Eu aquilo, para mim não dá, para mim eu não gosto de fazer esse tipo de coisas. Só que você não sabe. Eu gosto daquela declaração que o meu pai, o pastor Edinaldo Rocha, faz. Alguns de vocês conhecem, quando ele fala sobre os cultos. Cada culto é um milagre que não se repete. Deus tem um milagre para essa noite, aqui nesse lugar. Quem está aqui vivendo isso, está preparado para receber esse milagre. Às vezes, Deus abre oportunidades para a gente servir as pessoas, e Ele não fala para a gente que tem um milagre de ricas bênçãos por trás daquela oportunidade. Ele só deixa para a gente mostrar o nosso coração. Eu não vou prometer nada, eu vou deixar surprise. Surprise. Para quem estiver lá, a bênção vai estar lá. E às vezes a gente fica medindo, quanto que eu vou ganhar com isso? Não, para mim não rola. Prefiro cuidar das minhas coisas, prefiro não sujar as minhas unhas, que eu acabei de fazer. Minha pele vai ficar toda esturricada com esse serviço pesado, com esse serviço sujo. Não vai dar para mim, vou deixar para outros. E talvez você não tenha noção de milagres extraordinários que Deus tem preparado para a sua vida. E você pode deixar oportunidades maravilhosas passarem. Na vida do escravo natural, o seu dia a dia era bom ou ruim, baseado no humor do seu senhor. Afinal, ele era um bem do seu senhor. Mas na vida do escravo de Cristo, queridos, a sua vida é baseada no padrão da vida que ele mesmo semeia em nome de Jesus. Independente daquilo que o seu senhor na terra sentir, desejar, fizer, decidir, o padrão da sua vida vai ser baseado não naquilo que os homens definem, mas naquilo que o Senhor declara a respeito da sua vida. O bom trabalho, ele vem do coração. Ele começa no coração. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Quero orar com você nesse momento. Eu acredito que o Senhor já falou, entregou a nós a sua palavra. Eu gostaria de pedir ao Ministério de Comunicação que solte nesse momento aquele louvor que eu pedi. Nós falamos tanto nessa noite sobre um coração e uma mentalidade de escravos que podem atrapalhar muito a nossa vida como servos que sejam luz nessa terra. Essa canção, o refrão dela fala:
eu não sou mais escravo, porque eu sou filho de Deus. Ele me encontrou e Ele me libertou e Ele me transformou. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu quero perguntar uma coisa para você nesse momento. Essa pergunta está muito frequente, não é a primeira vez que eu faço essa pergunta aqui para os irmãos nesse ambiente. Querido, querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Do que você está com medo? Qual que é teu medo? Por que você não abre teu coração para servir? Cristo te serviu. Ele te serviu te salvando. Tudo que você precisava Ele te deu. Sem você merecer, sem você fazer nada por isso. Por que isso é tão difícil para você? O que você tem receio de perder? O que você tem receio que possa acontecer com você? Por que essas coisas ainda travam, são um tabu para você? Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, nessa noite, a sondar o seu próprio coração. Eu estou convidando você, em nome de Jesus, a você verificar o que há aí dentro do seu coração. Será que existe parcialidade? Um coração carnal, egoísta, que você só quer se envolver, que você só deseja estar dentro daquilo que vai te trazer algum tipo de benefício ou vantagem? Será que no fundo, na sinceridade do seu coração, não é para mim, eu não estou forçando você a falar nada, é você diante de Deus? Será que no fundo não é isso que te motiva? Será que no fundo não é isso que às vezes se torna uma barreira que não deixa você ir além, para servir um pouco mais, para abrir o teu coração, para ser bênção, para ser luz na vida de alguém? Mesmo sem ganhar nada em troca aqui nesta terra, o que você tem medo de perder? O que você tem medo que façam com você? Querido, querida, Jesus te libertou. Ele te libertou. Tudo aquilo que podia te atrapalhar, tudo aquilo que podia ser fantasmas que te botavam medo, Ele te libertou. Eu quero te convidar nessa noite, eu quero te convidar a você guardar essa palavra, integridade. Sabe de onde vem a palavra integridade? A palavra integridade, ela vem de inteiro. Inteiro. Nós podemos viver com um coração parcialmente dedicado ou com um coração inteiramente dedicado. Não faça mais nada pela metade. Não abra o teu coração pela metade. Abra o teu coração por inteiro, porque Jesus se dedicou por inteiro a você. Que a vida de Jesus faça parte da tua identidade, do teu jeito de ser, como uma pessoa que se move pelo coração do Espírito Santo. Que as suas expectativas seja muito pouco para você, as vantagens, os benefícios que você pode ganhar aqui nessa terra. Que as tuas expectativas estejam na recompensa eterna. Saber que Deus está vendo, saber que Ele está anotando, que Ele é fiel, Ele não pisa na bola com ninguém que confia nele. Querido, querida, eu quero te chamar para você elevar o nível das tuas expectativas, o nível da vida que você quer viver, o nível de pessoa que você quer ser nessa terra. Isso é uma chamada urgente, em nome de Jesus, para você libertar o seu coração de escravo, de fazer as coisas como escravo, e passar a ser um adorador, passar a ser um semeador, passar a ser um investidor, passar a ser um plantador nesta terra. Um bom trabalho, um bom serviço,
não é o que vem apenas das mãos, mas é o que vem do coração. Um bom trabalho, um bom servo, não começa com aquilo que você faz com as tuas mãos, mas começa com aquilo, com a atitude do seu coração, aquilo que está dentro do seu coração. Eu quero fazer um convite agora, todos estão de olhos fechados. Eu quero pedir, se tem alguém que está de olho aberto, por favor, ouça o seu pastor, feche os seus olhos. Nós estamos num ambiente de oração, em que eu estou convidando cada um a abrir a sua vida diante de Deus e escutar o Espírito Santo falar com você. Tem alguém aqui nessa noite que quer ter uma nova natureza, ser uma nova pessoa? Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Cristo a partir de hoje para sempre na sua vida? Fique de pé onde você está, por favor. Eu quero orar por você nesse momento. Enquanto vocês se levantam, eu quero falar com você também, meu irmão, minha irmã. Você que a partir de hoje está decidido a rever alguns padrões no seu comportamento, a rever algumas coisas que estavam dentro do seu coração, afetando a sua maneira de pensar, afetando a sua maneira de se comportar, dentro da igreja e fora da igreja, dentro de casa e fora de casa. A partir de hoje você está decidido a elevar as suas expectativas a um nível mais alto, a elevar o seu padrão, a abrir o seu coração de uma maneira mais inteira, de uma maneira integral. Fique de pé você também, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu também quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Aí, glória a Deus. Fique em pé. Quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus, eu oro por essas pessoas que estão em pé. Eu quero declarar em nome de Jesus, meu Pai, sobre cada um destes corações, meu Pai. Ó Deus, que se levantam, meu Pai, para viver num outro padrão, para viver, ó Deus, de acordo com uma nova natureza, meu Pai, para viver, ó Deus, com outros tipos de expectativas, ó Deus, algo, meu Pai, que não é mais nesse padrão baixo deste mundo, dessa terra, meu Pai, mas viver, ó Deus, com as suas expectativas nas coisas do Senhor, no reino do Senhor. Pai, eu não sei a decisão de cada coração, eu não sei, meu Pai, quais são as crises de cada um destes corações, mas, ó Deus, se eles estão em pé na Tua presença, meu Pai, é porque, meu Deus, eles estão decididos, e porque eles entendem que tem algo mais para as suas vidas, que o Senhor tem mais para cada um deles. Pai, então eu oro pela virtude do Teu Espírito sobre cada uma destas vidas. Vem com Tua graça, derrama da Tua unção abundantemente, Pai. Oh, meu Deus, capacita cada um destes irmãos, meu Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, escreve estes nomes no livro da vida, meu Pai, confirmando, meu Deus, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o selo do Teu Espírito, que são do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te suplico. Eu oro por você, que você viva a sua vida, querido, como uma pessoa espiritual. Você não é mais afetado nem influenciado pelas coisas naturais. Isso é muito pouco para você. Que os olhos do teu coração se abram, que você possa enxergar aquilo que os teus olhos não te mostram, e que você flua segundo as coisas que o Espírito Santo revelar para você. Eu oro para que vocês sejam homens, para que vocês sejam mulheres com um coração de servo, com um coração que tem alegria de abençoar, com um coração que tem alegria de ir além, com um coração que tem alegria de beneficiar outros, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém.